louvor e honra. Aleluia. Jesus é tudo para mim. Preciosos irmãos e irmãs no Senhor, eu vos saúdo muito de coração no precioso nome de nosso Senhor. É um tal grande privilégio de podermos viver agora, de podermos crer nas promessas para o nosso tempo, de podermos participar agora do que Deus está fazendo atualmente. Ontem eu ouvi um sermão de 1964 do irmão Branham. Então ele diz no final: vocês sabem que tremenda vivência aconteceu em 11 de junho de 1933, quando a poderosa nuvem sobrenatural de luz desceu e disse com uma voz poderosa, assim como João Batista precedeu a primeira vinda de Cristo, a mensagem que foi confiada a você será precursora da segunda vinda de Cristo. E vemos isso exatamente em seu cumprimento. Moisés, ele tinha uma missão, qual seja, de conduzir para fora. Josué teve a próxima missão, de conduzir para dentro da terra da promessa. E nós vemos em nosso tempo que Deus sempre teve alguém que Ele pôde usar para que a sua palavra fosse ouvida, crida e colocada em prática. Nós somos tão gratos por podermos realmente crer no que dizem e como dizem as Escrituras. Bem, agora vamos ler algumas passagens bíblicas e eu peço que vocês tomem a atitude de que o Senhor, não um irmão Frank, não um irmão Branham, mas que o Senhor fala diretamente a nós por meio de sua palavra. Por favor, nós lemos de 1 Coríntios 1, versículos 7 e 8. 1 Coríntios 1, versículos 7 e 8. De maneira que nenhum dom da graça vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, que também vos dará firmeza até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa! Na plena restauração, nada faltará. E nós vivenciaremos nossa preparação agora e realmente permaneceremos irrepreensíveis perante o Senhor quando Ele retornar para levar os seus para o lar. Assim apareceremos. Assim que nós lemos e assim
que será louvado e glorificado. Nosso Senhor, por favor. Nós lemos de Atos dos Apóstolos 14, versículo 22. Atos 14, versículo 22. Eles fortaleceram o coração dos discípulos em todos os lugares, exortando-os a perseverar firmemente na fé. Indicaram-lhes que devemos entrar no reino de Deus por muitas tribulações. Sim, também esta é uma palavra séria. Eles fortaleceram em todos os lugares os irmãos e irmãs. E também nós fazemos o mesmo. Nós queremos que todos sejam fortalecidos na fé, mesmo que tenham que passar pelas piores provações. Nós veremos o que Paulo teve que passar, o que todos os profetas tiveram que passar, o que verdadeiros filhos de Deus passam em aflições nas famílias, nos casamentos, o que ainda há doença na velhice ou também na juventude, como nunca antes. Assim é agora em nosso tempo. Mas nós fortalecemos uns aos outros na fé e sabemos quando Deus permite alguma coisa, então Ele cuida para dar o resultado, a saída, para que possamos suportá-la. Com Deus, todas as coisas são possíveis. E nós alcançaremos o estado em que os milagres de cura acontecerão diretamente ante de nossos olhos. O Senhor é o mesmo hoje e por isso nós somos gratos. Sejam consolados em suas aflições, no nome do Senhor. Por favor. Nós lemos de 2 Coríntios 11, versículos 24 e 25. 2 Coríntios 11, versículos 24 e 25. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo das ondas. Aqui Paulo listou o que ele teve que passar por ser um proclamador da palavra de Deus. Irmãos e irmãs, o caminho mais difícil tem que trilhar os servos de Deus. Todos os outros também sofrem juntos, têm suas aflições, mas as mais difíceis provações sempre vêm sobre os enviados por Deus. É por isso que nosso Senhor disse: onde haveria um profeta que vós não perseguistes, e assim por diante. Vamos agradecer ao Senhor por Ele nos ter conduzido pelas mais difíceis provações, para que eleitos pudessem alcançar o alvo. Irmãos e irmãs, nós somente precisamos agradecer e confiar no Senhor e saber
que Ele resolverá tudo de forma gloriosa. Por favor, nós lemos de 2 Coríntios 12, versículo 10. 2 Coríntios 12, versículo 10. Pelo que sinto-me animado nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias que sofro por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Graças seja ao Senhor. Ele passou por todas essas provações, por todas as perseguições, mas, irmãos e irmãs, quando pensamos em nosso amado Senhor e Salvador, todo o tempo que passou até a crucificação, não houve nada além de mal-entendidos e acusações. Ele foi nomeado com todos os títulos que puderam encontrar, mas a vontade de Deus foi feita por meio dele. Assim também acontece conosco. Nós passamos por tudo. Quando eu penso em todas as coisas que foram divulgadas a meu respeito, então eu sinto-me diferente no ânimo. Mas eu sou grato. É simplesmente assim que verdadeiros servos de Deus, eles têm que passar pelas acusações mais graves, pelas piores calúnias. Nada pode ser pior do que aquilo que servos de Deus vivenciaram. Quando em 1979 foi espalhado que ele é adúltero, que ele é homossexual, ele é o anticristo, ele é o sedutor da noiva, tudo foi espalhado, até mesmo por escrito, espalhado. Mas em mim, nada mudou. Eu agradeço a Deus por Ele ter me conduzido por tudo. E Ele o fará até o fim. E todos os eleitos não crerão em nenhuma calúnia, mas crerão que o Senhor pronunciou um chamado divino, que o profeta William Branham confirmou o chamado divino, e que o chamado divino foi realizado e cumprido em todo o mundo nos últimos 60 anos. Gratidão seja ao Senhor. Também eu passei pelas mais piores provações. Vamos continuar lendo, irmão Borg, por favor. Nós lemos de Tiago 5, versículo 11. Tiago 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que suportaram pacientemente. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Reconheçam que o Senhor é rico em compaixão e cheio de misericórdia. Amém. Nós podemos realmente ler os 42 capítulos do homem de Deus, de Jó, e logo no início, destruição, destruição, destruição. E então, todos os filhos e filhas
eles tiveram uma festa, fizeram uma festa especial, e eis que surge uma tempestade que agarra o prédio pelos 4 cantos e derruba tudo sobre a festa, e todos morrem de uma só vez. Pensem nisso. A família inteira. Quantos eram? 7 filhos e 3 filhas? 7 filhos e 3 filhas. De qualquer forma, tudo foi subitamente extinto, eliminado. E o que aconteceu? No fim, Jó sentou-se no monte de cinzas, e até a sua mulher estava desesperada e aproximou-se dele e disse-lhe: renuncie a Deus e morra. Sim, tão ruins podem ser as provações que vêm sobre os crentes. E Jó também foi um poderoso homem de Deus e, portanto, ele teve que passar pelas provações mais difíceis. E então o final foi abençoado. Ele recebeu o dobro em relação àquilo que ele tinha antes. Deus concedeu uma plena restauração. E é por isso que Jó nos foi dado como exemplo. Nós lemos agora, por favor. Nós lemos de Efésios 6, versículos 10 a 12. Efésios 6, versículos 10 a 12. Eu leio o versículo 10. Por fim, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na grande força do seu poder. Isto é dirigido a todos nós. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor, nesse poder interior de Deus, para que possamos nos tornar vencedores, vitoriosos, não perecer em nossas provações, mas sempre ter nova coragem, até que a vitória de Deus seja revelada. Sim, nós somente podemos agradecer ao Senhor e louvar o seu nome. Por favor, eu leio de Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso Deus me conceda, isso Deus, o Senhor, conceda a todos nós, que nós vistamos a completa armadura de Deus e a espada do Espírito, que é necessária para a batalha, é a palavra de Deus. E aqui eu gostaria, e eu posso certamente acrescentar algo. O irmão Branham foi levado para o lar celestial em 24 de dezembro de 1965. Eu o vi subir em uma nuvem sobrenatural, mas então chegou o dia 31 de dezembro, nas últimas 3 horas do dia 31 de dezembro de 1965, a palavra veio a mim: meu servo, eu coloquei minha espada em sua mão. Anteriormente, já havia sido colocada nas mãos do irmão Branham, quando ele estava lá nas montanhas,
buscando a Deus em oração. Agora, antes de eu começar o meu ministério, a espada do Espírito, e eu digo a vocês, vocês podem abrir onde vocês quiserem, em todos os lugares, pode ser ouvida, confiada a espada da palavra. E ela foi colocada em minhas mãos. E agradecemos ao Senhor pelo fato de que a palavra nunca volta vazia, mas realmente cumpre aquilo que foi enviado a fazer. E então posso talvez mencionar ou dar o próximo exemplo brevemente. Em 19 de janeiro de 1966, aconteceu algo extraordinário. Vocês sabem, o irmão Branham falou de um prédio antigo e de uma nova tenda na qual ele deveria trazer a mensagem. E em 19 de janeiro de 1966, eu vi esse prédio antigo. Havia pilares de madeira e tijolos no meio, mas aqui está. Lá embaixo, entrava-se nesse edifício e quando se passava por ele, estava-se em uma nova tenda. E se o prédio tinha 50 metros de largura, então a tenda tinha 50 metros de largura. Mas o Senhor me orientou de tal forma que eu entrasse nesse prédio antigo, subisse as escadas de madeira, passasse por todos os degraus da galeria ou mezanino até a primeira fileira, me sentasse e ficasse olhando. E eu vi uma marquise, não somente uma tenda, como se vê aqui, mas uma marquise, algo tão maravilhoso. E eu fiquei tão impressionado, mas estava vazio no primeiro momento em que o vi. E no próximo momento estava superlotado. Estava superlotado. E então me veio a palavra em inglês. Agora é sua vez. Por favor, desça as escadas e vem. Eu levantei-me, desci as escadas e se esse fosse esse edifício e essa fosse essa grande e bela tenda, então eu desci por aqui. Aqui era o corredor central e diretamente ao lado estava o pódio do irmão Branham. Aqui, diretamente aqui, a 1 metro de distância desse edifício. E eu tive que dar a volta ao redor do pódio para poder me colocar no pódio. E então a voz veio: agora, volta-te para o povo e diga: a vinda do Senhor está próxima. E foi assim que comecei a levar a mensagem de Deus em mandato de Deus, pela graça. E repetidas vezes o Senhor deu instruções sobre como e o que eu deveria fazer. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Por favor, nós lemos de Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra seres de carne e sangue, mas sim contra os poderes, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas,
contra os espíritos malignos do mundo celestial. Mas também isso, amados irmãos e irmãs, e especialmente dirigido a todos os irmãos servidores, nós podemos ordenar ao inimigo, de fato, ordenar em nome de Jesus Cristo: aparta-te, você foi derrotado na cruz do Gólgota, você não tem nenhum direito, nenhuma reivindicação em mim. Eu sou redimido, o sangue da nova aliança fluiu por mim. Eu sou uma propriedade de Jesus Cristo. Aparta-te, Satanás. Retira-te no santo nome de Jesus. Eu te ordeno, pela autoridade da plena autoridade da palavra do Deus vivo, nós simplesmente temos que ter a coragem, receber essa coragem, irmãos e irmãs, de realmente na fé, e é por isso que a pregação vem. A fé vem da pregação. E que dessa pregação possa vir a verdadeira, viva e eficaz fé, que se torna eficaz, que Satanás tenha que perceber: há uma multidão comprada pelo sangue, há uma noiva do Cordeiro de Deus, há os redimidos nos quais ele não tem mais parte. Que Deus realmente possa usar essa simples pregação para esse propósito, pois assim está escrito: a fé vem da pregação, e a pregação vem da palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! A pregação não vem de mim, ou do irmão Branham, ou do irmão Paulo, mas da palavra de Deus, que foi levada por homens de Deus, por meio dos quais Deus pôde falar. E a palavra não retorna vazia, também agora e hoje, ao ouvirmos a sua voz, da sua palavra, acontecerá aquilo o que Deus prometeu em sua palavra a você, a mim e a nós. Por favor, nós lemos de Colossenses 2, versículo 15. Colossenses 2, versículo 15. E então, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aleluia! Irmãos e irmãs, esse é o fato divino da vitória que aconteceu na cruz do Gólgota. Nosso Salvador derramou o seu sangue, o sangue da nova aliança. Nós fomos comprados, nós somos uma propriedade do Senhor. Satanás não tem mais nenhum direito sobre nós. Nós fomos libertos de toda escravidão, todos os amarramentos, de tudo o que estava em nosso caminho no reino de Deus. E que realmente aconteça assim, que a vitória de Deus também se torne evidente em nossa vida pessoal, em todos os jovens, em todos nós, que não pertençamos a esse mundo, mas que somos propriedade do Senhor e que sua vitória é a nossa vitória,
e o que ele venceu seja o nosso vencer também, porque eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Precisa chegar ao ponto que a santa palavra de Deus se torne um testemunho vivo de Deus na multidão comprada pelo sangue, e que o Senhor possa completar sua obra por meio de nós. Aleluia. Por favor, nós lemos de João 17, versículo 6. João 17, versículo 6. Eu revelei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eles lhe pertencem e tu nos deste, e eles guardaram a tua palavra. Aleluia. Aqui temos outro resumo daquilo que realmente aconteceu. Eu revelei o teu nome àqueles que tu me deste do mundo. Eles pertencem a ti. A mim tu os deste, disse nosso Senhor. E eles mantiveram a tua palavra. Aleluia. Eles mantiveram, guardaram a tua palavra. Nós leremos ainda alguns versículos brevemente e seguiremos em frente. Nós lemos de João 17, versículo 9. João 17, versículo 9. Eu oro por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Aleluia. Bem brevemente, eles são tua propriedade, eles pertencem a ti. Louvado e glorificado. Você pertence ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Por favor, continue lendo. Nós lemos de João 17, versículos 14 e 15. João 17, versículos 14 e 15. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não pertence ao mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Preciosos irmãos e irmãs, todos vocês sabem que João 17 é uma oração de nosso Senhor. Não foi um discurso, nem uma pregação, mas uma oração que nosso Salvador dirigiu ao trono da graça. Irmãos e irmãs, nosso Senhor não apenas nos redimiu, não apenas nos perdoou, não apenas nos curou, não apenas nos deu a vida eterna, Ele orou por nós. Eles são tua propriedade. Assim Ele diz ao seu Pai. E seu Pai se tornou o nosso. Por isso, nós pedimos, nosso Pai, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. João 17 deve ser lido novamente por todos nós, lentamente, em oração. Por favor, nós lemos de João 17, versículo 18. João 17, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
Graças seja ao Senhor. Assim como Ele foi enviado para realizar, consumar a redenção, assim nós fomos enviados ao mundo para proclamar a mensagem divina da realizada salvação, para que todos os que estão destinados a estar com o Senhor por toda a eternidade possam chegar à fé. Tudo pertence junto, por favor. Nós lemos de João 17, versículo 20. João 17, versículo 20. Não rogo, porém, somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim pela tua palavra. Graças seja ao Senhor. Vocês todos ouviram com atenção? Ele não apenas falou para aqueles que estavam sentados diante dele. Eu oro não apenas por eles, mas por todos aqueles que, por meio da proclamação da mensagem divina de salvação, chegarão à fé. O Senhor já orou por todos os redimidos que se tornariam crentes nos 2000 anos. E Ele também orou por nós naquele tempo. E por isso nós somos gratos. É uma redenção absolutamente perfeita, consumada pela graça. Amém. Por favor, nós lemos de João 17, versículo 21. João 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Seja dada gratidão ao Senhor, para que todos sejam um, que não haja divisões, nem opiniões, que não haja nada estranho que entre, mas que somente a palavra de Deus unicamente seja crida e cumprida em obediência, para que todos sejam um. A unidade do Espírito é o resultado divino nos redimidos, para que Ele possa se revelar com todo o seu poder. No início, a congregação era um só coração e uma só alma. E é por isso que Deus pôde se revelar de forma tão poderosa, que todos aqueles que têm suas próprias opiniões permaneçam calados, que todos os que ouvem a palavra de Deus agora não ouçam nada mais, mas somente a santa palavra de Deus, para que possamos alcançar a plena unidade e vivenciar a poderosa operação do Espírito de Deus. É a oração de nosso Senhor, e a sua oração foi atendida. Isso eu creio, e eu creio que a congregação foi restaurada e que todos terão temor de Deus, terão verdadeira fé, terão os frutos do Espírito, os dons do Espírito, que tudo voltará ao início e que absolutamente nenhum único ensinamento seja trazido que cause divisão, mas apenas aquilo que está escrito seja ensinado. E isso nos une sob nossa cabeça,
Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome, por favor. Nós lemos João 17, versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Vocês veem do que se trata, irmãos e irmãs? Eu lhes dei a glória que tu me deste. Eu a dei a eles. O que você já recebeu da glória de Deus? O que eu tenho, o que nós temos? Nós precisamos da ação sobrenatural de Deus em nosso meio, de tal forma como foi no início, para que também essa oração possa entrar em cumprimento. E isso acontecerá. Sejam dadas graças ao Senhor por isso, por favor. Nós lemos de João 17, versículo 24. João 17, versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me deste, porque tu me has amado desde antes da criação do mundo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu digo mais uma vez, amados irmãos e irmãs, leiam a oração de nosso Senhor mais uma vez e repetidamente e peçam a Ele nisso: Senhor, cumpra isso em minha vida. Deixe que aconteça da maneira que tu disseste em tua oração, do começo ao fim, e trouxesse diante de Deus, que isso aconteça com todos nós. Por favor, nós lemos de Efésios 5, versículo 20. Efésios 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Também essa palavra, amados irmãos e irmãs, nós queremos nos referir no início dessa reflexão. Deem graças a Deus em todas as situações, em todas as provações, em tudo o que tivermos que passar, durante toda a enfermidade, durante tudo, agradeçam a Deus em todas as situações, pois é assim que Ele quer que façamos, que não duvidemos, que não fiquemos desanimados, mas que agradeçamos ao Senhor por ter gloriosamente resolvido tudo e revelado a sua vitória. Por favor, nós lemos a última passagem bíblica de Hebreus 10, versículos 36 e 37. Hebreus 10, versículos 36 e 37. Porque vos é necessária a firme perseverança, para que, depois de haveres cumprido a vontade de Deus, recebais o bem prometido. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor.
Eu gostaria de fato de ler essa passagem bíblica no fim de cada pregação e recomendar, levar ao coração de todos. Será apenas um curto período de tempo, e então virá aquele que há de vir e não demorará a chegar. Será que não vemos em tudo, amados irmãos e irmãs, o que está acontecendo na terra em todo o mundo? Os sinais do tempo não falam por si mesmo, não são uma linguagem clara. Não temos que erguer a nossa cabeça, como está escrito, porque a vossa redenção está próxima. Não temos que ler repetidamente o que o nosso Senhor disse. Quando virdes que tudo isso está acontecendo, então levantai vossas cabeças. Será que não precisamos ler repetidas vezes todas as passagens bíblicas e agradecer ao Senhor por termos realmente chegado ao fim do tempo da graça e que o Senhor concluirá sua obra com sua congregação, com a sua congregação noiva, e então virá como noivo e a levará para a casa, para as bodas. E também com Israel, nós vemos que tudo está se cumprindo. Depois de 2000 anos, Israel voltou a ser um Estado, mas precisa passar por tantas batalhas e provações até que seja alcançado o estado que já foi predito na palavra de Deus, que tudo será de tal forma que as nações virão a Jerusalém, não mais para lutar, mas para ouvir as palavras de Deus, pois a palavra voltará a sair de Jerusalém e o ensino do Monte Sião. Depois de toda a luta pela qual sentimos muito, depois de todas as mortes, depois de todo o derramamento de sangue, depois de tudo, haverá paz. E nós agradecemos ao Senhor pelo fato que tudo realmente agora está acontecendo, uma coisa após a outra, e que o retorno do Senhor está realmente próximo. Mais uma exortação a todos os irmãos. Por favor, aceitem apenas o que está escrito na palavra de Deus e preguem apenas o que a palavra de Deus diz. Ao nosso Senhor seja dada toda a honra. Ele chama de todos os povos. Se vocês soubessem o que está acontecendo nesse momento, que todos os povos estão de fato ouvindo, que é traduzido ainda traduzido adiante em todos os idiomas, até os confins da terra. A última mensagem foi passada, portanto, ela também entrará em cumprimento. Essa mensagem de salvação tem que ser pregada a todas as nações como testemunho, e então virá o fim. E o fim virá exatamente, tão certamente quanto está escrito. A mensagem de salvação ela se cumprirá em todos aqueles para qual foi enviada. Ao nosso Deus seja a honra. Irmãos e irmãs, sejam abençoados em todas as suas provações, em todas as suas aflições. Sejam fortalecidos na fé. Tomem nova coragem. Confiem no Senhor. Ele fará tudo bem feito.
Nós gloriamos o sangue do Cordeiro, nós gloriamos a palavra de Deus e nós gloriamos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. E a vitória de Deus pertence a você e pertence a mim, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Jesus, mantenha-me perto da cruz. Lá há uma fonte preciosa, livre para todos. Uma corrente de cura flui da montanha do Calvário. Lá na cruz, esteja minha glória para sempre, até que a minha alma arrebatada encontre descanso além do rio. Perto da cruz, uma alma trêmula, o amor e a misericórdia me encontraram